Fala pessoal, foi publicado o concurso docente para a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Trata-se de um grande concurso, o qual está sendo organizado pela banca Instituto AOCP, com muitas vagas para vocês conseguirem a tão sonhada vaga e se tornarem um professor efetivo. Então vamos agora fazer uma análise das principais informações e dos principais pontos que está no edital. Vamos lá? Então, para iniciar nossa análise, eu trouxe aqui o quadro de vagas somente para o cargo de professor de educação física, tá? E aí, aqui é distribuído nas cotas e também na ampla concorrência. Então, temos o total de vagas, que vai dar aqui o total de 602 vagas. E aí, na ampla concorrência, a gente vai ter o quantitativo de 379 vagas. Para vagas PCD, 75, para negros, 94, vagas para trans, 29 e vagas indígenas, 25. Então vejam, de fato, é um mega concurso, ou seja, são 602 vagas. E aí, pessoal, é importante ressaltar que isso são as vagas imediatas. Ainda pode ter a possibilidade de cadastro de reserva, ok? Além disso, pessoal, também o que é que acontece? Digamos que você é um concurseiro e aí você faz várias provas e você acabou passando um concurso num estado, em outro município que paga melhor e aí você não quer assumir. E você que ficou numa posição, por exemplo, digamos na posição 603 e uma pessoa que desistiu desse rol, você tem a possibilidade também de ser chamado. Então, por isso que é importante fazer. E eu sempre digo aos meus alunos, não é somente a quantidade de vagas que está no edital. Haverá sempre a possibilidade de ter mais vagas e de chamar mais pessoas, ok? Então isso é muito importante vocês tomarem ciência, ok? Então, vamos progredindo aqui e vamos falar do conteúdo programático. Eu achei um conteúdo bem tranquilo, tá? O que ele trouxe aqui, o edital, dentro, né, normalmente, do que vem sendo cobrado em concursos. E o primeiro conteúdo programático é a importância do lúdico para o desenvolvimento humano. O segundo diz a educação física e culturas corporais. Aqui é o entendimento, né, da educação física enquanto prática corporal. O terceiro diz o esporte e o lazer na sociedade, que de certa forma já dialoga com o primeiro. Educação física, os jogos e as vertentes dos esportes. Aqui são os tipos de esportes, tipos de jogos, enfim. Políticas públicas para o esporte, recreação e lazer. Atuação, competências e formação do professor. Aí temos também objetivos e finalidades da educação física escolar. Didática e metodologia da educação física escolar. Elaboração e gestão de plano de trabalho docente. Aqui é falando sobretudo, né, sobre plano de ensino, sobre plano de aula, enfim, se o professor ele tem noção desses aspectos. Estratégias de intervenção pedagógica e recuperação da aprendizagem. Relação escola, família, comunidade na educação física escolar. Aqui falando da importância, né, dessa tríade, a escola, a família e a comunidade, e na forma de como isso pode estar inserido dentro do ambiente escolar e, em específico, na educação física escolar. Um exemplo clássico é você conseguir, por exemplo, você é professor, digamos, de uma determinada comunidade, que lá a prática, por exemplo, de dança, e aí uma dança específica, é muito forte. Então você, enquanto professor de educação física, pode trazer essa dança, que é muito forte no contexto social, no contexto familiar, no contexto da comunidade na qual está inserida a escola, e trazer enquanto conteúdo de suas aulas, ok? E aí ética, responsabilidade e profissionalismo docente na educação pública, que é um tópico mais amplo, né? É meio vago, né? Até o próprio estudo, isso aqui é meio vago. E aí, como fala de eticidade, é o professor entender isso, nessas relações de responsabilidade, de agir com profissionalismo, entender a sua profissão como um agente de mudança social na sociedade, a forma como a sociedade está organizada e etc. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre cronograma. E aqui eu trouxe algumas das informações. Então, isso aqui, pessoal, não substitui
a análise de vocês do edital. Então, a disponibilidade do cartão de formação para saber onde vai fazer a prova, dia 22/9, e a aplicação da prova objetiva e da redação, é um concurso que também tem redação, vai ser dia 28/9 de 2025, e a divulgação de questões vai ser no dia 29, a divulgação do gabarito preliminar e da abertura de prazo para recurso dia 30, e o período para recurso contra o gabarito preliminar começa do dia 1/10 e vai até dia 7/10, ok? E depois a divulgação do resultado dia 31/10. Então vejam que é um concurso que ainda tem um pouco de tempo, né, relativamente falando, para vocês se prepararem, ok? Lógico, desde que vocês tenham um material de qualidade para que vocês façam uma boa preparação. E agora vamos falar um pouco agora sobre a distribuição das questões, né? Então, língua portuguesa serão 10 questões com valor de 1 ponto por questão, totalizando 10. E aí você tem que acertar no mínimo 5 questões, que é 50% da prova. Conhecimentos pedagógicos 16, peso 1, e tem que, no total, né, você pode atingir 16 pontos e tem que acertar no mínimo 8 questões. Então veja que você não pode se preparar somente para uma área específica. Então você tem que fazer uma boa preparação em todas as disciplinas. A legislação 10, peso 1, 10 questões ao todo, e tem que fazer no mínimo 5. Conhecimentos específicos 24, peso 1 também, 24 pontos pode ser feito ao todo, e tem que fazer no mínimo 12. Aí do total de questões e pontos, tem que fazer 60%, né, da prova, que totaliza 36 pontos. E também temos a redação e, por fim, a prova de títulos. Lembrando que prova de títulos é apenas classificatória. Digo isso porque tem muita gente que deixa de fazer prova com medo da prova de títulos. Mas lembrando que a prova de títulos é somente classificatória, ok? E aqui os aspectos que serão avaliados da prova de redação. Ele vai ver se tem atendimento ao tema e seu desenvolvimento. Também vai ser visto a questão da coesão intra e entre parágrafos, atendimento à estrutura textual, ou seja, se é um texto do tipo dissertativo argumentativo, e também a questão gramatical, né? Se você usou bem a pontuação, grafia, as questões de concordância, colocação pronominal e outros termos também da gramática que são analisados. E a prova tem um total de 100 pontos. E fazendo um paralelo com o conteúdo programático do edital, apresentar a vocês o meu curso. Então, vocês que vão fazer esse concurso do Rio Grande do Sul, é importante que vocês tenham um material de qualidade. E o meu curso ele abarca 100% do edital, porém tem uma vantagem. Então, dentre esses conteúdos aqui, deixa eu voltar para vocês, esses conteúdos programáticos, eu vejo a importância do Lúdico, educação física e cultura, esporte, lazer. Aí temos aqui objetivos, finalidades, didática, metodologia, estratégia de intervenção, relação escola, família e comunidade. Então, todos esses conteúdos, deixa eu adiantar aqui, todos esses conteúdos eu já trouxe refinado, ou seja, vocês só vão estudar aquilo que mais tem chance de cair dentro desse rol de conteúdos. Então, eu já fiz isso para vocês. Além disso, vocês também terão acesso a questões da banca que irá fazer o concurso, o Instituto AOCP, tá? Então, vocês terão acesso aí a várias questões dessa banca, comentada em videoaula, acesso a material em PDF, aulas teóricas e também acesso a simulados. E você pode perguntar, mas professor, quanto a gente vai pagar por tudo isso? Vamos pagar R$400, 300, 200 reais por isso? Não, pessoal. Tudo isso vocês terão acesso por apenas R$ 159,99, podendo ser dividido em até 12 vezes, tá? Então é o curso preparatório mais completo do mercado, como está aqui, e pelo melhor preço, tendo em vista a qualidade do material. Então, ressalvo mais uma vez, é o que eu sempre digo aos meus alunos. Pessoal, o que importa não é a quantidade de volume de informação. O que vocês precisam é de qualidade. Então, no próprio concurso, vou mostrar aqui a vocês, vocês observam que vocês não precisam ir bem somente na área específica. Vocês têm que ir bem também em legislação, em pedagogia, língua portuguesa. Também, por isso, é importante que vocês tenham materiais de qualidade nessas outras disciplinas também, para você
não acabar sendo eliminado, como observa aqui, ó. Ok? Então não adianta você ficar estudando somente educação física e não passar nas demais disciplinas. Então é por isso que é importante vocês terem um material enxuto com aquilo que mais cai nos concursos, e em específico do concurso do Rio Grande do Sul, que é isso que vocês vão fazer. E aí vocês precisam ter um material que atenda a sua necessidade, ok? Então, o curso preparatório vai contar com todos esses materiais. Além disso, o acesso é vitalício, ok? E há atualizações semanalmente. Toda semana eu coloco material novo, ok? Valeu, abraço e até breve.